E se tudo tivesse sido diferente? E se o Itachi, ao invés de manipular o Sasuke, tivesse contado a verdade desde o começo? A verdade sobre o massacre, sobre o clã, sobre a Vila da Folha, sobre ele mesmo. No vídeo de hoje a gente vai explorar essa linha do tempo alternativa, onde o Sasuke nunca foi alimentado pela mentira, mas pela verdade. Se você é fã do Itachi ou do Sasuke, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Você perdoaria o Itachi pelo que ele fez ou você acha que ele foi longe demais? Rapaziada, vamos começar aqui pela linha do tempo original, onde o Itachi manipula o Sasuke, faz dele um instrumento de ódio e torna o vilão de propósito. Mas e se, logo depois do massacre do clã Uchiha, ele sequestrasse o Sasuke por uma noite e levasse o irmão dele para um lugar isolado e contasse sobre tudo? A reunião secreta do clã, o plano do golpe contra Konoha, a ordem dada pelos anciões, a escolha impossível que ele teve que fazer. E nessa hora o Itachi se ajoelha na frente do Sasuke chorando e diz que o Sasuke podia odiar ele se precisasse, mas que não era para ele se esquecer que tudo que ele fez ali foi para proteger o Sasuke e evitar uma guerra. Claro que o Sasuke, ainda criança, entra em crise com tudo que ele acabou de ouvir do irmão dele, e a partir dali o herói se transforma num traidor. E agora, com a verdade desde o início mostrada, o Sasuke não cresce dominado pelo ódio, mas pela confusão. Ele não tem mais um alvo claro como era o Itachi antes. O inimigo agora, digamos que é abstrato. É o sistema, os anciões, a podridão política de Konoha. Mas como uma criança processa tudo isso? O Sasuke se torna frio ainda, cético, desconfiado por outra causa agora. Não por vingança, mas pelo trauma político de Konoha. Ele então entra na Academia Ninja com o único objetivo: se tornar forte o suficiente para mudar Konoha por dentro. E claro, é na academia que o Sasuke tem seu primeiro contato com o Naruto e a Sakura, onde eles se encontram e o clima já é diferente. Porque o Sasuke ainda é fechado na dele, só que agora ele tem mais pensamentos reflexivos sobre o que estava acontecendo em Konoha. Ele acaba sendo mais protetor até, porque ele já viu o pior da vila, ele já tinha perdido tudo e sabe que o Naruto também carrega um fardo. Isso cria um laço mais forte entre os dois. No primeiro momento, não de rivalidade, mas de identificação. E ao invés de competir, o Sasuke vira uma espécie de espelho pro Naruto. O Sasuke queria passar pro Naruto que se a vila falhar com ele também, ele podia escolher algo diferente do ódio como ele fez. Mas a verdade carrega um peso, e o Sasuke cresce com um dilema constante. Ele quer justiça, mas vive à beira de cair na vingança. Sem o ódio cego agora pelo Itachi, ele demora mais para despertar o Sharingan evoluído, mas em compensação a mente dele se torna mais afiada, estratégica, calculista, e quando o Orochimaru, digamos, tenta levar ele para o lado escuro, o Sasuke recusa. Não porque ele não quer poder, mas porque ele não confia em ninguém que ele mesmo não possa controlar. Então o Sasuke começa a investigar Konoha por conta própria. Ele espiona reuniões, analisa relatórios, observa o Danzo e aos poucos a verdade que o Itachi contou se confirma. E a partir dali a raiva dele só aumenta. E agora mais velho, ao invés de ter fugido da vila quando ele era criança buscando poder para se vingar do Itachi, o Sasuke agora se infiltra em Konoha mais ainda durante todo esse tempo. E ele descobre o envolvimento do Danzo no massacre, ele descobre os experimentos com o Sharingan que o Danzo fez sobre a manipulação da Anbu, os segredos da Fundação Raiz, e ao invés de uma luta no meio da Quarta Grande Guerra Ninja, que ia chamar muita atenção, o Sasuke confronta o Danzo dentro de Konoha. Ele faz um ataque silencioso e mortal sem testemunhas. O Conselho da Vila entra em choque com aquela situação que aconteceu. A Tsunade tenta encobrir ali, mas o Sasuke envia as provas de tudo que o Itachi tinha contado para ele, para os outros líderes das nações. E é nessa hora que o Naruto, agora amigo íntimo do Sasuke, tenta impedir que ele se perca. Eles têm discussões intensas, o Naruto acredita que a vila pode mudar com o diálogo, só que o Sasuke acredita que a mudança só pode acontecer com uma ruptura. E é nesse ponto que o confronto deles acontece. Mas não é só uma luta física, é um embate ideológico, reformar o sistema versus a revolução do sistema. Enquanto Naruto luta para salvar o seu amigo, o Sasuke luta para salvar a verdade dele.
E com o fim da Guerra Ninja, com Madara derrotado, a verdade sobre o clã Uchiha vem à tona. E acontece o quê? Os anciões caem do poder, o sistema muda, o Sasuke, por conta do que o clã dele ia fazer com Konoha, e agora com todo mundo sabendo, digamos que ele não é bem visto pelas pessoas, mas sim é temido e respeitado. Ele não se torna um Hokage oficialmente, mas ele se torna o guardião sombrio da vila, o famoso Hokage das sombras, aquele que limpa a sujeira que ninguém quer ver. E o Itachi, por conta do uso excessivo do Mangekyo na Quarta Grande Guerra, a doença dele piora e ele morre em silêncio, sabendo que o seu irmão não virou um monstro, mas sim um justiceiro que cumpriu seu propósito. No fim, se o Itachi tivesse contado tudo desde o começo, talvez o Sasuke não tivesse se destruído, mas o mundo ninja ainda teria que pagar o preço da verdade, porque em Naruto a verdade nunca vem sem cicatrizes. Mas e aí, você acha que o Sasuke teria sido melhor com a verdade ou o ódio era necessário para fazer ele crescer? Comenta aí embaixo, deixa o like e se inscreve para mais linhas alternativas de Naruto como essa. Até o próximo vídeo. Valeu, gente!